Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Bill. Dois batatinhas que hoje vão receber a sua primeira faca utilitária. Essas são duas Moura Knives. E nós vamos falar sobre elas hoje. Facas são a ferramenta principal de qualquer sobrevivencialista e ele tem que aprender a usar ela desde cedo. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre facas básicas, aquelas facas boas de trabalho, aquelas facas utilitárias, facas de cozinha. São as melhores formas de você ensinar os seus filhos a usarem essa importante ferramenta. Nós estamos gravando esse vídeo fora de casa, mas essa daqui é uma área bastante segura, ok? Nós estamos num quiosque atrás da represa, que fica exatamente atrás do forte. O forte é bem aqui nessa direção, ó. Então, aqui nesses quiosques, nós estamos seguros e podemos treinar nossas habilidades. Para começar o treinamento de vocês, vocês vão ter que aprender um pouquinho as partes de uma faca, ok? Vamos lá então. Segura aqui, com cuidado. Todas as facas Moura têm basicamente o mesmo desenho, são poucas as alterações, ok? Uma das características que ela tem é ter o cabo elevado para cima da linha da lâmina. Isso, segundo o pessoal que faz bushcraft e tudo mais, é uma vantagem na hora que você for usar essa faca como faca de escultura, ok? Então vamos lá. Partes da faca. Cada um pega a sua faca dessa forma aqui, por favor. Dessa forma aqui, Léo, com a lâmina virada para baixo, por favor. Isso. Olha só, nós temos a lâmina e nós temos o cabo. Aqui, ó, essa pecinha amarelinha que vocês estão vendo aí, mostra para eles lá. Essa pecinha se chama pomo, ok? A lâmina, ela é dividida também em algumas partes. Para ser mais simples, tem mais coisa, mas basicamente isso daqui é o dorso ou as costas da faca. E essa daqui é a barriga ou o fio da faca. Essa parte aqui é chamada de ponta ou de fraco. E essa parte aqui é chamada de forte. O meio da lâmina é chamado de meio mesmo. Ok? Sim. Certo? Essa é sempre a espessura da lâmina, essa medida aqui. Ok? E você vai ter sempre as medidas mais básicas, que são o tamanho total e só o tamanho da lâmina, ok? Empresta aqui pro papai. Vocês vão perceber que basicamente as facas Moura têm diferenças só na medida da faca, tá? E na espessura das suas lâminas. Isso aqui é o... Cabo. E essa? A lâmina. Essa parte da lâmina é? As costas dela. E essa daqui? A barriga. E essa partezinha do fundo aqui amarelinha, esse botão, como chama? Esqueceu? Pomo, ok? Essa daqui é considerada uma faca puco. Esse tipo de faca aqui, principalmente nesse tamanho que vocês estão usando, é usado há muitos e muitos anos na humanidade. Ela nasceu e ficou mais famosa pelos vikings. Naquela época, as crianças tinham facas puco. Isso daqui era considerado uma faca de quintal. Só tem um jeito, só um jeito de se usar essa faca. Só um jeito de segurar. Ela não é uma faca que te oferece empunhaduras alternativas, tá? E esse jeito é assim. Dedinho em cima. Põe o dedinho no dorso. O dedão assim, ó. O dedão. Isso aí. Essa é a única forma segura de vocês usarem essa faca. Sempre com a lâmina virada para fora. Ó, a mão fica reta aqui. Tá vendo? E a lâmina fica virada para fora. Todos os cortes feitos com essa faca tem que ser feitas nessa posição. Então, se você quiser cortar alguma coisa, você vai ter que usar isso aqui assim, ó, dessa forma.
Assim. Tem que lembrar que elas são extremamente afiadas, tá? Tá. Ó, sempre nessa posição. Ela não tem uma outra posição para ser utilizada. Algumas facas você pode usar assim, para poder fazer algum tipo de acabamento. Ela não encaixa muito bem, ela vai escapar da sua mão se você fizer isso. Agora, se você usar essa empunhadura aqui, não tem como essa faca escapar da sua mão. Isso, empunhadura correta. Um bife bem fininho dessa coisa aí. Bem fininho, não deixa ele sair, tá bom? Você deixou sair de novo, não deixa ele sair. Vai lá. E não deixa a faca pegar no chão também, tá bom? Vai amontoando um monte de filetinhos aí, pra gente poder fazer um fogo depois. Vai lá. Quando você não tem um machado ou uma coisa mais pesada para cortar lenha, e você precisa acender um fogo para fazer uma comida, você vai tirando bifinhos assim da lenha, ó, da casca. É isso que vai acender o fogo pra gente hoje. Muito bem, para um pouquinho. Sua vez, Léo. Põe a faca na bainha. Sempre põe a faca na bainha, viu? Isso, põe a madeira mais longe do seu corpo. Aí, agora tira uns bifinhos pra nós. Vamos ver se você consegue. Devagar, é jeito, não é força, tá? Isso, não deixa ele escapar. Você vai ter que juntar um monte de bifinho aí pra nós. Vai lá. É esse bifinho que vai pegar fogo depois com a pederneira. Vai girando a madeira. Isso, dá uma giradinha, arranca o bifinho, cuidado com a mão. Mais longe da sua mão, ok? Começa mais lá embaixo, Aí, vai lá. Sempre longe da sua mão, não tem por que você fazer isso perto da sua mão. Vai lá, continua. Vai tirando os bifinhos aí. É com jeitinho, continua, tá indo muito bem. Legal. Tá bom, Léo. Guarda a faca na bainha, por favor. O interessante das Moura Knife são as bainhas, ok? Elas são feitas nesse polímero aqui e elas são extremamente seguras. Se seu filho, por exemplo, estiver aprendendo a usar faca e ele quiser usar essa faca num acampamento, você pode deixar sem medo que mesmo que ele caia e caia sobre a bainha ou sobre a faca, essa bainha de polímero aqui é altamente resistente e não vai machucar a mão dele, ok? Agora que a gente já fez um monte de isquinha nas cascas da madeira, o que a gente vai ter que fazer é dar uma melhoradinha nas nossas facas. Por quê? Porque toda a moura vem com as costas dela com um acabamento muito ruim e ele não risca a pederneira. E a gente precisa fazer fogo. São poucas as Moura Knife que vocês vão encontrar com acabamento no dorso, ok? Quase todas elas vão vir com essas rebarbas aqui, ó. Rebarbas que você precisa tratar se caso você quiser trabalhar com pederneiras. E se você está se perguntando se são todas as facas Moura que saem sem esse acabamento, não. Alguns modelos, como esse aqui, ó, que já vem com a pederneira embutida, você vai ter um acabamento perfeito no dorso da faca. A pergunta é, por que todas as facas Moura já não saem com esse acabamento? Pois é, eu acho que essa é a pergunta mais feita no universo das facas até hoje. Então vamos lá, a gente não tem muito recurso aqui. Tudo que a gente tem para melhorar as nossas faquinhas é uma coisa chamada lima. Ela funciona raspando, tá? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Léo, me dá aqui a sua faquinha. Eu vou tirar ela da bainha. Vou colocar essa torinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma maior aí. Dá aquela ali, ó. Aquela ali, maiorzona. Isso. Essa aqui parece ser mais firme, ó. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma batidinha nela aqui, pra ela se enterrar no tronco, ó. Viu? Uhum. Vou mostrar pra eles como tá o dorso dela aqui, ó. Olha lá. Olha as rebarbas dela. Não adianta chorar. Não adianta escrever pros caras da Moura, xingando eles,
que ela acho que ainda vai demorar mais... Ela sai assim por 100 anos e vai demorar mais 100 anos saindo assim. Vem aqui, ó, senta bem aqui na frente dela, por favor. Tá vendo que ela tem uma ponta aqui? Você vai ter que tomar muito cuidado, tá? Você vai segurar agora a lima aqui, com força. E a outra mão, você vai colocar 2 dedinhos aqui em cima, ó, dela. Só 2 dedos. Aí você vai encostar isso aqui. Levanta um pouquinho mais a mão. E agora você vai fazer esse movimento aqui, ó. Assim, ó. Você vai lixar. Voltar, lixar. Entendeu? Eu vou segurar pra você. Vai. Não, é pra cá. Reto. Vai. Muito bem, você tá lixando. Vai, continua. Continua. Muito bem, é aí mesmo que você tem que fazer. Muita gente acha que tem que lixar ela inteira, mas não precisa, tá? Se você fizer só onde raspa a pederneira aqui, já tá de bom tamanho, ok? Vai. Muito bem, continua. Usa esse dedinho para apertar a lima mais para baixo. Vai. Opa, é por cima da lima, filho. Aí, assim, ó. Bem longe da faca, vai. Muito bem. Continua, continua. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para você fazer, vai. Aqui reto, sempre retinho, ó. Isso. Força para vir, menos força para voltar. Vamos ver como tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver. Olha aqui. Ó. Já deu uma bela de uma polida já, olha aqui. Tá quase consertando o dorso da faca, tá? Você sente até um pouquinho de rebarba, exatamente isso que a gente quer. Deixa eu ajudar você agora daqui. Eu só vou endireitar porque você fez ela muito reta. Olha lá, tá feito, ó. É bem um detalhezinho mesmo, você só tira aquela rebarbinha aqui, ó. Tá vendo esse canto vivo aqui que ela ficou? É isso aqui que risca bem a pederneira. Sua vez, Bill. Isso. Manda bala, tá indo bem, tá indo bem. Tá vendo onde tá brilhando ali? Olha lá, é isso, é o que você tá, o teu trabalho, vai. Vai. Deixa eu ver agora, só um minuto. Olha lá. Ele praticamente já poliu esse fundo da lâmina aqui, ó. Você sente as rebarbinhas aqui, ó, tá? Então, tecnicamente, a faca dele já tá puxando pederneira, ok? Vamos lá, eu vou fazer a minha agora. A minha eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só vou reformar ela aqui nesse pedaço, tá? Isso aqui é tudo que você precisa, 1 centímetro, 2 centímetros no máximo, para você poder riscar uma pederneira. Sem graveto, sem fogo, sem almoço, é simples. Quem vai cozinhar hoje? Eu. A gente vai cozinhar em fogueira? Sem fogueira, nós vamos cozinhar nisso aqui. Isso aqui é um fogãozinho portátil, uma churrasqueirinha portátil. Nós não estamos podendo fazer fogo de forma nenhuma, porque senão a gente mete fogo nessa floresta aqui inteira, então não dá. Tá? Então tudo aqui é feito longe do chão, ok? Vamos lá. Você acha que dá para fazer um rango aqui ou não? Dá. Tranquilo, né? Aí, ó. A primeira coisa que a gente faz é sempre fazer uma base para o fogo, correto? Vamos usar os toquinhos mais finos. Vai dar para fazer uma base de fogo perfeita aqui, ó. Ó. De repente até com um maior, mais grosso, mas vamos usar esses aqui que vocês já cortaram, tá vendo? Esse daqui, o fogo vai pegar muito mais fácil nele, ó. Vamos colocar eles aqui, tá vendo? Bem, um bom tanto assim e um bom tanto assim. Aí a gente pega aqueles bifinhos que a gente arrancou e bota aqui também. Pode colocar mais, isso daí não dá nem pro começo. Em épocas de que o país inteiro tá pegando fogo, muitos dos lugares que vocês vão frequentar vão fazer esse tipo de exigência aqui, tá? Que você tenha uma churrasqueirinha, que você faça um fogo com muito mais responsabilidade que o normal. E não importa se você já fez 10 mil fogueiras, lei é lei.
E muitas leis municipais vão trazer esse tipo de orientação agora, ok? Aí você vai pegar ele em pezinho e vai colocar ele aqui dentro, ó. Tá. Olha onde ele tá. Ele tem que entrar embaixo das madeirinhas ali, entendeu? Tá. Paciência que tá... Calma aí, só um tempinho no vídeo que eu tenho que dar um recado pra vocês. Antigamente era extremamente difícil você conseguir facas Moura originais aqui no Brasil. E quando se conseguia, o preço era absurdo. Essas aqui, ó, são as minhas Moura Knife, ok? A Robust, que vocês estão conferindo aqui no vídeo. Essa aqui, ó, que é uma baita de uma faca escola, uma faca para o seu filho aprender a usar faca. Essa faca esse mês na Black Friday tá realmente um trocadinho. Você também vai achar a Eldris, que é bastante original por se tratar de uma lâmina bem pequenininha, extremamente afiada, só para que você use para fazer pequenos detalhes mesmo. E essa daqui, que é o xodozinho da Dona Raposa, com a pederneira no cabo, que nós já mostramos para vocês aqui no Guia do Sobrevivente. E por falar em Guia do Sobrevivente, aqui embaixo eu estou deixando para vocês o nosso cupom. Isso significa que as facas Moura que você gostar desse vídeo, você vai entrar no link da Crosster e vai colocar Guia do Sobrevivente. Com esse cupom você ainda tem desconto em cima do preço da Black Friday. Então, meu chapa, se você quer uma Moura Knife para compor os seus kits de sobrevivência ou sua mochila BOB, essa é a hora. Usa nosso cupom e aproveite. Bora lá continuar com o vídeo. Isso, agora pega a varetinha e empurra a isca lá para dentro. Lá pro meio das varetas. Ela vai ficar queimando um tempo aí, ó. Isso, deixa ela aí quietinha agora. Quem vai fazer o arroz hoje? Eu. Então vamos lá. Seu trabalho é muito simples. Para fazer um arrozinho, a gente precisa de uma tábua de alho, água, arroz e um fogo que nós já acendemos. Nós vamos cozinhar nesse conjunto aqui, ok? Então vamos pegar uma panelinha aqui. Eu vou pegar a minha faca assim, segurar ela, tirar ela, sempre virada para fora, assim, ó, sempre virada para fora, ok? Dessa forma aqui, tá? Essa daqui é a nossa área de trabalho, é aqui que a gente vai trabalhar. Então, na área de trabalho você pode colocar a faca ali. Essa faca é talvez a coisa mais afiada que você já segurou na sua vida. Você nunca segurou uma faca que fosse tão afiada. Nem as espadas do papai é tão afiada quanto essa faca, tá? As facas Moura Knife usam um sistema de afiação chamado escandinavo, olha aqui. Tá? Ela é um ângulo e esse ângulo não tem aquela rebatida, aquela quebra, ele corta direto, tá? Logo, os cortes dessa faca aqui são bastante brutais, ok? Então vamos lá, a gente vai começar cascando o alho, tá bom? Agora você tem que pegar o seu alho e colocar ele aqui dentro. Vamos lá. Pega a sua faquinha. Você vai ter que usar ela como se ela fosse... Lembra, ela só tem um jeito de segurar. Você vai usar ela como se fosse um rastelinho e vai ter que juntar bem de leve, ó. Senão você passa ela na tábua, você corta pedacinhos da tábua. Você esfarela tudo a tábua, você raspa ela. Agora aqui, tá vendo aqui, ó? Pouquinha? Sim, põe aqui nessa panelinha a água. Até eu mandar parar, vai lá. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí, tá bom, muito bem. Pera aí, não dá pra ver, mostra aqui na câmera, mostra aqui onde tá minha mão, ó. O arrozinho pra ele, ó. Aí, coloca aqui o arroz, por favor. Vai lá. Pode pôr tudo. Muito bem. Aí, ó. Arroz de criança. Agora, você vai precisar da sua faca mais uma vez. Pega a sua faquinha. Vai lá e coloca a faquinha aqui, ó. Vem aqui com ela para todo mundo ver. Aqui, ó. Põe a faquinha lá dentro. Pega
uma ponta da faca de sal e joga lá dentro, entendeu? Bora colocar o arroz do Léo ali. Aí, Léo. Agora é só você ficar de longe acompanhando para ver se seu arroz não vai queimar. Enquanto o Léo faz o arroz, nós vamos fazer a nossa misturinha, que serão espetinhos, ok? Aqui estão os bambuzinhos. E espeto de bambu sempre tem o mesmo problema. Pega a sua faca aí, coloca a bainha de lado, segura ela do jeito certo. A gente vai ter que tirar todas essas farpinhas aqui do bambu, ó. Deixar ele bem lisinho. Para isso, você não inclina a faca. Você só coloca ela reta assim, ó. Reta. Mais reta, é isso. Aí você passa ela assim, ó. Vai lá. Ó, você pode segurar ele assim, ó. Pra frente. A gente tem que tirar todas essas lasquinhas dele e deixar o espeto lisinho. Tá vendo? Vai fazendo aí. Sempre pra fora, tá? Isso. Para você vir assim. Aqui e aqui. Vai. Muito bem. Outra. Muito bom. Aqui. Esse aqui é o seguinte, ó. Você tem que cortar a casca primeiro. Segura aqui. Corta aqui. Só a bundona dele aí em cima, vai. Muito bem. Agora, você vai cortar ele aqui, ó. Cuidado com os assim? dedos. É. Isso, vira aqui que não cortou tudo, ó. Aí. Assim? É. Isso. Muito bem. Muito bem. Aê! Olha que bonito. Vou fazer uns espetinhos? Bora. Tá bonito, hein? Meu primeiro arroz. O quê? É, meu primeiro arroz que eu fiz. Deixa eu ver. Tá bonito, hein? Agora, como é que será que vai ser os espetinhos dos meninos? Tá bom. Você tirou um pouco da cebola ou você colocou ela inteira? Coloquei ela inteira. Tá bom, não tem problema. Aí você põe mais uma carne. Olha aí que bonitão. Vou pegar uma sem gordura. Com pimentão vermelho. Vou pegar as carnes mais molinhas. E mais uma carne. Ó que bonitão. Ô meu, Oi. espetinho, fogo, vai, manda bala. O almoço é seu, eu só quero olhar. Isso, um do ladinho do outro, espetinho pra fora. Quem te ensinou isso, hein? Você. Ah, Tá caindo olha que aqui. coisa linda. Este é aquele momento que a gente sofre. Eu tenho que experimentar arroz de filho. Vamos lá. Primeiro arroz que ele fez? Primeiro arroz. Primeiro arroz que meu filho faz na vida. Eu tô até registrando na câmera aqui pra posteridade. Vem cá. Parabéns. Muito bom. Agora, Show de bola. bom mesmo. Não errou. Show de bola. Esse, o espetinho do outro filho. Vamos lá. Vamos experimentar o espetinho do outro filho. Aqui. Esse sapecado aqui eu vou confessar pra vocês que eu gosto, tá? Ó. No ponto certinho. Na linha. Passou bem, meu filho. Parabéns. Obrigada. Muito bom.
Muito bom mesmo. Olha só que bonitão meu almoço hoje. Parabéns, hein?